eterno, Senhor. Amado, 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 amado do nosso coração, desejado. Nós desejamos mais que tudo. Nós desejamos mais que tudo. Porque ninguém é como o Senhor. Ninguém é poderoso como o Senhor. E por isso nós declaramos honra, majestade, soberania, glória e força ao Senhor, é o único poderoso Deus. Minha alma deseja por ti ardentemente, eu anseio por ti. Desejo mais de ti. Minha alma anseia por ti. Desejo, Senhor, desejo sentir a tua presença. Desejo, Senhor, sentir a tua glória. Sim. Minha alma anseia tua presença. E te amo, te amo, te amo, te amo. Te adoro, Senhor. Te adoro, meu Senhor. Mais que todas as coisas. Porque o Senhor é o meu Pai, querido. Eu te adoro, Jesus. Tudo da minha vida, tudo aquilo que eu conquistei, todas as coisas que me foram dadas nessa terra, eu coloco diante do Senhor, porque sem ti nós não somos nada. Sem ti eu nada sou. Sem ti eu morro. Sem tua presença eu já estou morto. Ainda que esteja caminhando sobre essa terra, mas sem a tua presença eu já estou morto, porque só a tua presença é que traz vida. Só a tua presença é que traz a glória. Só a tua presença é que traz a alegria verdadeira. Só a tua presença, Deus. Somente a tua presença. Somente o Senhor. Por isso todas as coisas, meu corpo, minha alma, espírito, tudo eu apresento ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável na tua presença. Porque o sopro de vida que nós temos veio de ti. Nós pegamos esse sopro de vida, toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós somos, e apresentamos diante do teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável na tua presença. Cultuamos ao Senhor nesta noite, devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Todo o amor nós colocamos de volta para ti, porque todas as coisas partiram de ti. Tudo volta para ti. E a forma de nós adorarmos ao Senhor é rendendo a ti as coisas que são tuas, que te pertencem. Glória, majestade, honra, soberania, louvor, vida, paz, luz, felicidade, tudo isso vem de ti. E nós sabemos que a forma de nós vivermos completamente nessas coisas é devolvendo ao Senhor, junto com o nosso ser, porque todas as coisas vêm de ti.
toda a glória, para sempre. Para sempre, para sempre. Para sempre toda a glória ao Senhor. Nós te adoramos, Deus. Sentimos a tua presença, maravilhosa presença. Oh, Deus, te adoramos. Sim, te adoramos. Estamos abertos para aprender de ti nesta noite. Estamos abertos a aprender de ti nesta noite. Nós te amamos. Queremos mais uma vez aprender como te amar mais. Desejar nosso coração. Nós te amamos. Obrigado. Porque pelo teu sacrifício nós podemos entrar no Santo do Santo, no lugar mais sagrado, e contemplar a presença do Deus vivo face a face, com ousadia, entrar na tua presença, e dizer que nós te amamos mais que todas as coisas. Nós te amamos. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Agradecemos por sua presença. Agradecemos por você estar assistindo conosco, participando desse momento de adoração, participando dessa transmissão. Quero dizer para você que todas as nossas ministrações elas ficam gravadas no YouTube. Você pode chegar lá, se inscrever, assistir repetidas vezes, aprender aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. O Instagram tem um link que você pode acessar lá e entrar no YouTube ou procurar pelo nome Pastor Roberto Rodrigues. Tem várias mensagens lá. E eu agradeço ao Pai por essa oportunidade de nós podermos transmitir aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Se Paulo escrevia as cartas e enviava para as igrejas, hoje nós gravamos vídeos e enviamos. Imagine quantos vídeos Paulo podia ter gravado lá de Roma. O celularzinho, o Lucas ali segurando. E Paulo falava assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, ó romanos? E aí Lucas enviando esses vídeos para toda a Grécia. Hoje nós podemos fazer isso de uma maneira, vou dizer, mais fácil, porém mais rápida. E isso é bom. Apesar de que a facilidade de produzir informação faz com que existam muitas informações. A facilidade de você produzir informações faz com que haja uma infinidade de assuntos e temas
e de opiniões acerca de diversas coisas, e muitas vezes nós ficamos meio baratinados com isso. E por isso o tema dessa mensagem de hoje: como interpretar a Bíblia? A interpretação da Bíblia é um dos assuntos mais polêmicos dentro do meio cristão. Quando eu falo cristão, eu falo protestantes, católicos, tradicionais, pentecostais, neopentecostais e diversas outras religiões que têm surgido e surgiram ao longo desses 2000 anos em que o Evangelho começou a ser pregado. Eu sempre tive dificuldade de entender as questões bíblicas, até quando eu descobri que eu não precisava entender as questões bíblicas. Eu precisava me relacionar com aquele que escreveu a Bíblia, ou que pelo menos ditou, aquele que produziu de fato o conteúdo, de quem foram as ideias que foram colocadas ali. Existe uma coisa hoje no mundo literário que não existia na época de Paulo, se chamava direitos autorais. Então, diz a própria teologia que havia muitos textos que as pessoas escrevendo como Paulo, e não era ele. E hoje, quando você escreve uma ideia que não é sua, a pessoa de quem foi a ideia, ela entra na justiça e requer os direitos autorais. Se você vendeu muitos livros mais do que outra pessoa, você vai ter que repassar para ela. Então, quando nós pensamos em relação à Bíblia, os direitos autorais da Bíblia, toda ela, pertence ao Pai, através do Espírito Santo, que inspirou homens a relatarem ensinamentos, acontecimentos, fatos históricos que foram ocorrendo no decorrer dos anos. E aí chegou a Bíblia até nós. Primeiro, o Velho Testamento, que era o que se tinha na época de Jesus. E depois, de mais ou menos do ano 300 para cá, se eu não me engano, não lembro exatamente quando, não foi esse ano não. Mas depois foi então reunido ali o Novo Testamento e nós temos então uma Bíblia hoje. E aí a grande dificuldade hoje é como interpretar a Bíblia, como entender o que está escrito ali. Porque são tantas informações. Você já se pegou alguma vez assim pensando, mas se esse cara diz isso, e aquele diz isso, e aquele daquilo outro, qual é o certo? Como entender? Se você colocar no YouTube hoje uma pergunta sobre qualquer tema bíblico, seja ele qual for, dos mais simples, tipo, existe o inferno ou existe o céu, até os mais polêmicos, tipo, o que é pecado, o que não é pecado, você vai encontrar uma infinidade de opiniões. É verdade? Uma infinidade de ideias de pessoas que cada um queira colocar da forma como entende. Eu hoje não quero colocar uma ideia na sua cabeça sobre um determinado assunto. Eu quero ensinar para você como ler a Bíblia e compreender aquilo que está escrito lá. E por aquilo que pareça, essa é a forma mais simples. Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Essa é uma passagem bem conhecida, mas eu quero fazer você entender o raciocínio, e aí é que está a facilidade da interpretação bíblica. Você entender o raciocínio que Jesus está tentando aqui ensinar para um intérprete da lei. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse. Veja, ele era intérprete da lei, ou seja, um estudado, um teólogo. Um homem que conhecia bem todas as doutrinas teológicas a respeito da velha aliança, a respeito da lei de Moisés. E ele se levantou, provavelmente, se o texto fala se levantou, ele deve ter se levantado no meio da multidão. E ele queria então testar Jesus com uma questão.
e disse: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Você pode colocar essa pergunta no Google e você vai então ver uma infinidade de respostas. Ou você pode escrever assim, na linguagem de hoje: o que é que eu vou fazer para... O que fazer para ser salvo? E você vai então ter uma outra infinidade de respostas. Só que Jesus chegou para aquele homem que sabia muito de teologia e perguntou assim: o que está escrito lá na lei? Como interpretas? Você estuda a lei, você é intérprete da lei? O que está escrito lá e como é que você entende? Vamos partir daí. Leia e me diga o que é que você entende do que você está lendo. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Alma é mente, força é físico e entendimento é conhecimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: então quem é o meu próximo? E Jesus, e vamos entrar aqui agora num texto que é bem conhecido. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia o caminho de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ou seja, ele foi assaltado, aos quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos danos, muitos ferimentos. Retiraram-se e deixaram semi-morto. Um homem qualquer desceu num caminho, numa estrada, e ele foi assaltado, espancaram ele, roubaram tudo que tinha e deixaram ele semi-morto, no meio da estrada. Por um acaso, casualmente, desceu também um sacerdote, um homem de Deus, o responsável por expurgar o pecado do povo, aquele que pegava e entrava nos Santos dos Santos para limpar o pecado do povo, aquele que era responsável por fazer todo o ritual de purificação da nação. O sacerdote passou por aquele mesmo caminho e, vendo o homem, passou longe. Da mesma forma, semelhantemente, um levita, um cantor gospel, famosíssimo, bem conhecido, um homem que era responsável por levar louvores a Deus, um homem que era responsável por fazer com que as multidões cantassem junto, glória, glória ao Senhor, desceu por aquele mesmo caminho e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano seguiu o seu caminho, passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. Um samaritano. Samaritanos são aqueles que moram na terra de Israel, mas não são judeus. Nós poderíamos chamar ele hoje de muçulmanos. Isso pode ser pesado para você. Mas certo homem que não era judeu, mas que morava na Judéia, um samaritano, ou um muçulmano, ou alguém que não estava envolvido com as questões religiosas, alguém que não estava envolvido com as questões de igreja, alguém que muitas vezes não tinha muita noção do que se dizia a respeito da lei, e nem entendia de cantar louvores, mas ele passou e, vendo, compadeceu-se. Chegando-se a ele, pensou nos ferimentos, ou seja, cuidou, aplicou óleo e vinho, colocando ele no seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma outra coisa gastar, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai tu e procede de igual
modo. Vai e faz do mesmo jeito. Ou seja, você é intérprete da lei? Como você entende? Como você entende o que lê? Sendo prático. O Evangelho é simples. A mensagem é simples. Aqui ele estava falando da lei. Qual é o resumo da lei? Como você interpreta? Como você lê? Como você lê a Bíblia? Quando você lê, o que você entende? E se eu disser para você o que você está entendendo é o certo? Ah, mas peraí. São tantas doutrinas, são tantas coisas que são colocadas hoje a respeito das questões teológicas, tem tanta gente pregando tanta heresia. A pergunta que eu faço para você é: como está o teu coração quando você lê a Bíblia? Qual é o seu interesse quando você busca uma interpretação da Bíblia? Você quer buscar esse interesse porque você quer servir a Deus e andar com Deus, ou você tem um outro objetivo? Porque aquele intérprete da lei, quando ele levantou a questão para Jesus, o texto é bem claro que não falou lá. Ele levantou Jesus com o intuito de julgar Jesus. Ele queria colocar Jesus numa pegadinha, ele queria que Jesus desse uma opinião favorável ou desfavorável, porque ele queria gerar a polêmica da coisa. Jesus falou para ele um exemplo: o que está escrito lá? Você não sabe? Você não sabe o que está escrito? Amarás ao Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, vai e faz isso. Não tem o que entender da Bíblia. É colocar em prática. Ah, mas peraí. Então vamos a um ponto teológico. Quem então é o meu próximo? Porque se eu for pensar dessa, daquela outra forma, próximo é o que está, próximo é o parente, próximo é o amigo. Quem é a pessoa é o próximo? Ele fala assim: próximo é aquele que você se dispõe a ajudá-lo. E aí ele citou o exemplo lá. Quando ele perguntou quem é o meu próximo, ele colocou na interpretação um julgamento próprio. Ele não quis saber o que Deus estava dizendo. Ele queria interpretar a Escritura segundo a sua ótica. Ele queria interpretar a Escritura segundo o seu entendimento. Ele queria interpretar segundo os seus rituais, segundo a doutrina religiosa que havia sobre ele. Quando você vai interpretar um texto da Bíblia, você tem como interpretar ele de duas maneiras. Duas maneiras que eu enxergo como as pessoas interpretam a Bíblia hoje. Primeiro, a interpretação do que está escrito na Bíblia pode ser interpretada de uma forma ritualística. O que é uma forma ritualística? É uma forma vazia de sentido. Não, a Bíblia diz que é para adorar a Deus. Então o que é adorar a Deus? É levantar a mão. Então eu vou lá e levanto a mão. Eu baixo, ela diz que é para ajoelhar, eu vou e me ajoelho. Não, ela diz que é para poder andar em círculos, eu vou e ando em círculos. E aí eu fico fazendo aquele ritual porque ela falou assim. E tem várias coisas na Bíblia que são ditas para se fazer e as pessoas simplesmente fazem como um ritual cego. Ou seja, se ela fala fazer assim, eu vou fazer assim. Se ela fala que é para fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Quando a Bíblia fala que é para amar ao próximo, eu vou entender o próximo com as pessoas que são, no caso do intérprete da lei, os judeus. Aqueles que estão comigo. Então eu vou amar esses daqui. Mas samaritano não vou amar não. Ou seja, é uma forma religiosa, é uma forma mecanizada de interpretar. É uma forma dentro daquilo que está escrito lá. É tal qual. Ipsis liter. Do jeito que está, é. Só que quando nós tratamos de Deus, daquilo que Ele escreveu e de qual o objetivo dele ter deixado essas coisas escritas, Ele deixou para que, ao ler, ao você receber a comunicação daquilo que ele escreveu lá atrás, há tantos anos atrás, você pudesse ter uma aplicação pessoal na sua vida. E foi isso que Jesus tentou mostrar para aquele intérprete da lei. Como você interpreta? Como você pode aplicar o que está escrito na sua realidade? E ele não soube dessa resposta. Quando Deus falou assim: ama o próximo como a ti mesmo, ele perguntou: então quem é o meu próximo? Eu não sei. E esse não sei, eu já coloco um julgamento, porque um eu considero o próximo, o outro não considero o próximo, eu vou fazer toda uma filtragem de pessoas a meu respeito. E Jesus então deu um exemplo para ele e falou assim: olha, dentro da realidade é o seguinte: existia aquele homem que foi espancado,
que não tem nacionalidade, mas que passou o pastor e deixou para lá, que passou o cantor e deixou para lá, e passou aquele muçulmano, aquele homem que não é cristão, mas ele amou, então ele deu o exemplo de ser próximo. Fazendo isso, você vai encontrar a vida eterna, amando. Simples. Isso com respeito ao amor. Ele falou assim, olha, vai você e faz do mesmo jeito. O problema da interpretação bíblica hoje é a distância que existe entre as teorias e a prática. Porque quando você fala de teorias religiosas, ou teorias teológicas, ensinamentos teológicos, ela é carregada de regra sobre regra, regra mais regra, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E as pessoas se enchem dessa carga, e os homens que estão na frente se preocupam em colocar mais carga ainda sobre os outros, e as pessoas ficam vivendo essa vida cheia de cargas, mas quando você vai ver para a aplicabilidade da sua vida, uma coisa muito simples hoje em dia, que se discute muito entre os meios teológicos, o dízimo, o dinheiro, como ofertar, como não ofertar. E aí, as pessoas têm várias formas de interpretar dentro da obrigatoriedade da lei, do 10%, não 10%, que é dízimo, que é oferta, isso, aquilo, outro. E as pessoas perguntam para mim assim, pastor, eu devo ou não devo dar o dízimo? A primeira pergunta que eu faço é, como é que é o teu coração? Você é uma pessoa boa? Porque esse é um princípio. Se você encontra bondade no seu coração, você não está preocupado com dar o dízimo. Você vai ofertar quando você vê necessidade. Ou dízimo, 10%, ou mais que 10%, ou 5%. Não importa, porque Deus ama o que dá com alegria. Está lá escrito, é tão fácil entender isso. É tão fácil quando fala que Deus ama o que dá com alegria, que basta ter alegria no coração. Mas onde eu vou apertar? Eu vou dar aqui, eu vou dar ali, eu vou dar tudo onde o seu coração determinar. Onde você achar que vale a pena, onde você achar que você vai encontrar satisfação. Seja num grupo religioso, seja numa pessoa, seja numa instituição. Não é por formalidade. Não é por regra. Você tem que entender a Bíblia dentro da sua aplicação pessoal. Como é que eu vou pegar isso que está escrito e vou aplicar na minha vida? Até que ponto essa verdade que está aqui, ela se aplica no meu dia a dia? Até quando? Como isso que eu estou lendo aqui vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor? Ou no caso da pergunta do intérprete da lei, como é que isso que está escrito aqui vai me levar para a vida eterna? E aí esse é o problema hoje. Porque as teorias religiosas, elas estão voltadas, sabe para quê? Para o mundo. Para as regras, para as coisas daqui, para a organização daqui. Existe hoje uma distância muito grande entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Em Mateus 23, tem uma passagem que Jesus fala assim, abre lá, Mateus, versículo 23. Existe um ditado que se fala aqui no Nordeste, né? O que vale é o falado, não fazido. Aliás, o que vale é o fazido, não falado. Tem muito que confundir. Aquilo que você fala não vale se não vier acompanhado daquilo que você faz. Mateus 23, 10, né? Vou abrir 10, 23. Aliás, Mateus 23, primeiro. Mateus 23, versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés quer dizer na posição de Moisés, na autoridade de Moisés, para dar continuidade àquilo que Moisés ensinou. Como se eu dissesse assim, na cadeira do Papa se sentou um argentino.
Então, na cadeira do Papa, existe um Papa hoje lá que é argentino. Na cadeira de Moisés, aquele que assumiu as rédeas da lei, se sentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Colocam uma carga de pecado sobre as pessoas, uma carga de condenação, quando eles mesmos, para a vida deles, isso não faz diferença nenhuma. Só querem falar sobre isso. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados de mestres. Existe uma estrutura religiosa aqui em que o que valia a pena manter era a própria estrutura religiosa. Havia toda uma estrutura de templo e de dízimo e de poder que detinham aqueles que sentavam na cadeira de Moisés, e eles não estavam nem um pouco interessados em ensinar aquilo que Moisés deixou. Eles estavam interessados em toda a estrutura que estava lá. Será que isso acontece hoje? Será que existem pessoas que estão sentando aí nas cadeiras das grandes denominações, onde entra muito dinheiro, onde entra muito status, e o que eles querem é praticar as obras a fim de serem vistos pelos homens? Eles querem mostrar os seus ternos bonitos, eles querem mostrar as suas roupas, seus cabelos, seus tupetes no gel, sua pelezinha esticada com... Como é aquele negócio que estica a pele? Botox. Botox. Tudo muito bem ensaiado, muito bem planejado, né? Amam os primeiros lugares. Se você chegar no canto e não for chamado de pastor... se você não for pastor, não, eu sou apóstolo. Se você chegar no canto e não for chamado de apóstolo, então você não está recebendo honra. E o que eles querem é isso, as saudações na praça e serem chamados de mestre pelos homens. Eles querem a honra. Eles querem isso, eles querem a glória que é a estrutura da cadeira de Moisés proporciona para eles. Se Jesus falou aqui da cadeira de Moisés, hoje na cadeira de Paulo, de Pedro, de Tiago, tem sentado vários homens. Fazei e guardai os que eles dizem, mas não imitem as suas obras. Eu estou ensinando algo para você aqui sobre como entender a Bíblia, porque o que vale é aquilo que é a verdade. O que está escrito, você interpreta e coloca isso no seu dia a dia, na sua prática de vida. Isso não é difícil de fazer. Como você vai entender isso? Não voltado para uma religião, para uma estrutura, nem para um ritual. Porque os rituais, eles são vazios. Uma hora fica cansativo. Uma hora não dá mais certo. Uma hora não funciona mais. Aí você fica preso naquele ritual, vazio, sem sentido. Ou então você chuta o balde e deixa para lá. E essas são duas formas de interpretar a Bíblia. E Jesus falou isso em relação aos homens. Façam os que eles dizem e não façam o que eles fazem. Eu passei por experiências interessantes assim quando eu era jovem, porque eu trabalhei eu realizei muitos trabalhos para as pessoas da igreja ao qual eu fazia parte. E aí, geralmente você vê as pessoas, na época eram os comerciantes, empresários, homens que tinham algum tipo de negócio, e você via muitas pessoas na igreja, e ele abraçava e dava a paz do Senhor. Bom domingo, boa semana, Deus te abençoe. Até que essas pessoas, como eu era novo, estavam procurando emprego, começaram a me dar emprego. Irmãos, da guerra, estou no emprego, vai lá, segunda-feira que eu vou te contratar. A gente vai conversar. E aí eu trabalhei para algumas pessoas dessas e, nossa, como era difícil. Teve um que eu fui uma vez que ele mandou na segunda-feira, não vai lá amanhã, eu fui pedir emprego, estou precisando de um emprego aí e tal. Não vai lá amanhã que a gente conversa. Que hora que você chegar? Não, eu chego lá às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu estava lá. Ele chegou, me viu, fez assim, oi, entrou para a sala dele, lá para as 10 horas eu fui atendido. Beleza, estava precisando mesmo, fiquei lá esperando.
Só que quando eu entrei, a postura era outra. A forma de sentar, a forma de se apresentar. Ele era o patrão. Não era mais o irmão da igreja. Tudo bem, até aí eu aceito. E ele me deu emprego. Mas no decorrer do tempo, eu comecei a perceber que aquele cara lá na igreja era um e o de cá era outro. E aí, para não estragar o relacionamento na igreja, eu saí do emprego. Porque até na igreja o cara começou a me tratar diferente. Por quê? Porque ele sabia o que eu tinha visto que ele fazia no trabalho. Como ele tratava os outros funcionários, como ele era grosso. Eu via os momentos dele de raiva lá, estressado, porque não saía uma venda, porque uma coisa não saía direito. Eu via ele chutando balde, eu via ele fazendo aquelas coisas. E domingo eu via ele lá adorando a Deus. Como se nada tivesse acontecido, só porque ele tinha o ritual de fazer aquilo. Ele não tinha uma transformação de vida, ele não conseguia aplicar a vida em Deus no seu dia a dia. Porque várias das coisas que havia sido pregado nos domingos, ele não fazia nas segundas. Desde amor, respeito, paciência, desde colocar Deus nas orações, várias coisas que eu colocava como na minha vida, como sendo práticas para a minha vida, eu já menino, eu vi que as pessoas não colocavam. Isso chamou muito a minha atenção na época, que eu comecei a perceber, nossa, como as pessoas, elas são diferentes daquilo que dizem na igreja. Por quê? Porque eles não procuram interpretar a lei para sua prática de vida, como Jesus ensinou para aquele ter aquilo da lei. Eles simplesmente veem como regras, como rituais. Não olhe para a Bíblia como uma regra. Não olhe como preceito sobre preceito, como se fosse uma constituição de pode ou não pode fazer. Ah, então pode tudo? Como interpretar então? Como é que eu vou interpretar então se você está dizendo que é o Espírito Santo que vai falar para mim? Como é que você está dizendo que ao ler eu vou entender? Mas quando eu leio, eu já tenho toda uma gama de informações que me foram passadas sobre faça assim, não faça assado, não faça assado. Como entender a Bíblia? Primeira coisa, busque a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque foi Ele que foi deixado aqui na terra para nos ensinar. Aquilo que foi deixado escrito foi deixado porque o Espírito Santo inspirou homens a escreverem daquela maneira. 1 João 2, 27. Abra comigo lá. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, você vai encontrar a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 27. Já no final do capítulo, Jesus escreve assim. Olha lá, isso é importante para você ler. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, ou seja, quanto a todos vocês, João escreveu. Lembrando que João, esse que escreveu essa carta, foi aquele João que andou com Jesus. Aquele que era discípulo de João Batista, que seguiu Jesus, que encostava no pé de Jesus, que era chamado discípulo amado, e que estava com Pedro no dia de Pentecostes, estava com Pedro durante o começo da igreja primitiva, que sofreu perseguição e que foi um dos últimos a morrer, o último dos apóstolos a morrer. A ilha de Patmos, onde ele teve a revelação do Apocalipse. Já aqui velhinho, creio que, não sei se antes ou depois de escrever Apocalipse, ele escreveu assim para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O que é a unção que dele recebestes? No dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo ungiu você. Ele veio morar em você. Ele veio habitar dentro de você. No dia que você diz assim, Senhor, eu quero a tua presença, ele veio. Porque quando a gente chama, ele vem. E aí ele veio habitar dentro de você. Isso se chama unção. Uma manifestação de Deus em você. A unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém
vos ensine. Opa, se não tem necessidade de que ensine, o que eu estou fazendo aqui então? Eu estou guiando você no caminho. Eu quero guiar você no caminho dele. Nesse caminho aqui. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permanecei nele. O Espírito Santo está nele. Ele, dentro de você, consegue mostrar para você aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Ele consegue mostrar para você o caminho certo. Ele consegue fazer com que você consiga interpretar aquilo que foi dito da maneira que ele disse que era para ser. Está entendendo? Livre de qualquer interesse, livre de qualquer religiosidade, livre de qualquer julgamento ou pré-julgamento. Quando você busca o Espírito Santo e você lê um texto, o Espírito Santo dentro de você fala assim, e você, como interpreta? Igual Jesus perguntou para aquele intérprete, como é que você está vendo? Como é que você está enxergando isso? Como é que você está interpretando? Como você coloca isso na sua vida, na sua prática? E essa unção, ela não é falsa, ela é verdadeira. Permanecei nela. E ele bota assim, filhinhos, agora permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Existe uma forma de interpretar a Bíblia, existe uma forma de analisar a Bíblia, muito simples, chamando, se Jesus falou isso, sendo ele quem é, por que ele falou isso? Deu para entender ou ficou confuso? Ou, para resumir, um livro muito conhecido, até um filme, em seus passos, o que faria Jesus? E você lê um texto e fala assim, foi Jesus que falou isso, está escrito lá, o Espírito Santo que escreveu isso. Sabendo que ele é amor. Por que ele falou disso, se ele sempre fala em amor? É uma forma de interpretar. Jesus falou isso. Se ele é justiça, por que ele falou isso? Como eu entendo isso por um olhar, uma fala de quem é justo? Está dando para entender? Quando você for ler um trecho bíblico, a primeira coisa que você tem que interpretar é, se foi Jesus que falou, e eu sei que ele é assim, então por que ele falou isso? Porque ele não quer gerar polêmica, ele quer me ensinar um caminho. Foi o que ele fez lá com o intérprete da lei. Quando o intérprete da lei falou sobre amar ao Senhor sobre todas as coisas, e a lei foi escrita por Jesus, mesmo antes dele ter nascido, porque ele é o verbo, e se foi escrita palavras, então foi ele que foi escrito, porque ele é o verbo, ele só fez ser encarnado quando nasceu. Então ele sabia o que estava escrito na lei, porque ele foi a inspiração, através do Espírito Santo, para escrever aquelas coisas. Porque tudo iria convergir para ele. Estava escrito lá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia porque ele escreveu aquilo. E ele perguntou ao intérprete, como é que você entende isso? E o intérprete então coloca um julgamento na cabeça dele. Mas peraí, mas quem é o meu próximo? Eu tenho que selecionar aqui quem é o próximo e quem é o próximo. Quando eu faço a seleção, eu estou julgando já. Não tem que fazer a seleção não. O próximo é aquele que está próximo. Você tem que amar quem está perto de você. E se você passa num lugar e vê uma pessoa caída, você está passando perto daquela pessoa, se você vê aquela situação, aquela pessoa é o teu próximo. Você tem que amar aquela pessoa. Não existe uma regra para isso, é uma forma de conduta de vida. Quando você analisa as coisas da Bíblia, você não tem que analisar como uma regra. Você tem que analisar como uma forma de interpretar a vida. Ah, então cada um interpreta do jeito que quer? Não. Você interpreta segundo o olhar do Espírito Santo, segundo o olhar de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você interpreta segundo o olhar de Jesus, é impossível você não ser confrontado com a verdade que liberta. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Quando você pensa assim,
As pessoas interpretam a Bíblia hoje em dia e fazem um bocado de porcaria. Tem gente até, como é que o pessoal falou, tem gente até interpretando a Bíblia para poder justificar os próprios pecados. Tem? Claro que tem, porque o intérprete da lei, quando fez aquela pergunta para Jesus, ele queria justificar na lei de que ele não precisava amar aquele homem que foi espancado, não era o próximo dele. Que aconteceu com o sacerdote e com o levita. Só que quando Jesus colocou sobre a ótica dele, do próprio Jesus, levou aquele homem a entender que ele precisava agir como aquele samaritano agiu. E aí que o samaritano nem era judeu. Nem era da linhagem do povo de Deus. Era um samaritano odiado pelos judeus ainda hoje. Mas ele mostrou que aquele samaritano foi o único que agiu segundo a lei de Moisés. Porque ele agiu com amor, amando o próximo. E aí quando você lê um texto bíblico e procura a verdade, você conhece ela e ela te liberta. É impossível uma pessoa que procure entender a Bíblia com o olhar de Jesus que não seja confrontado com a verdade. Se você está em uma condição de pecado e você lê a Bíblia, é impossível que o próprio Espírito Santo não mostre para você que aquilo ali é errado. Aí pode pegar vários exemplos, desde pecados sexuais, a pecados econômicos, a pecados, a heresias, a entendimentos errados a respeito de Jesus. Quando você se encontra com Ele, fatalmente Ele vai mostrar para você o caminho certo. Quando você busca o Espírito Santo, a direção dele, ele vai mostrar para você qual é o caminho. Por quê? Porque a unção que você recebeu dele é verdadeira. Entenda, a palavra, ela é como uma bússola. E ela sempre vai estar nos direcionando para o Pai. O que uma bússola faz? Quem entende sobre bússola? Bússola é um mecanismo circular que tem um ímã na ponta de uma agulha, e esse ímã sempre aponta para, quem sabe? O norte. Porque o norte é magnético. Quem descobriu isso eu não lembro, mas a gente vai tentando. Então, uma agulha sensível, ela sempre vai apontar para o norte. Sempre. Então, quando você coloca a bússola, ela, do jeito que você vira, você coloca ela aqui. Apontou para cá, você gira ela, e aí você sabe que naquela direção é o norte, você consegue saber as outras direções. Ou seja, as outras não são o norte. O lugar que ele apontou é o norte. Quando você lê a Bíblia, com seu coração puro, buscando a verdade, ela vai orientar você para o norte. Ela vai orientar você para onde? Para a presença do Pai. Toda a função da Bíblia, desde Gênesis até o final do Apocalipse, é sempre levar a gente na direção do céu, levar a gente na direção de Deus, levar a gente para conhecer quem Ele é. E isso é pessoal. Não é para levar você para uma religião, não é para levar você para uma regra, não é levar você para um grupo. A palavra é uma bússola. E o que é então a igreja? A igreja é o encontro daquelas pessoas que estão andando na mesma direção. Simples. Agora, quando você busca a interpretação da Bíblia com outra direção, aí você não segue a direção do norte. Sabendo que não está seguindo. Por quê? Porque você busca os seus próprios interesses. É impossível você buscar a verdade de Deus e não encontrar. Isso eu percebi desde 1500, no dia que Martinho Lutero começou a ler a Bíblia e olhou assim e falou assim, mas está tudo errado aqui. Aqui diz uma coisa e está todo mundo indo para cá. E ali então começou, daquele período para cá, a livre interpretação bíblica. Por quê? Porque anteriormente ninguém podia interpretar a Bíblia. Anteriormente era o seguinte, o que está escrito aqui, a Igreja Católica falou, é desse jeito, acabou. E se você não aceitava, é português. Simples assim. Ou guilhotina, morte nele. Esse aqui é o caminho. Nós estamos andando por essa direção. Martinho Lutero então entendeu que a salvação é pela graça, não é por obras. Que tem que buscar a presença de Deus. E ele então teve aquela interpretação e falou assim, as pessoas precisam entender porque é tão fácil. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos traduzir a Bíblia.
Porque até então ela era só escrita no latim, que era então a língua sagrada. Quem lê história sabe disso. E aí Martinho Lutero traduziu para o alemão e vieram as traduções, e aí abriu margem para várias interpretações. Várias interpretações e várias doutrinas e várias coisas, e hoje nós estamos recheados de coisas. E eu não quero fazer você entender que eu estou dando para você uma nova interpretação. As pessoas perguntam, isso aqui é uma doutrina nova? Não, isso aqui não é uma doutrina nova, isso aqui são exercícios que você pode fazer estando ou não estando numa igreja. Ah, mas eu posso orar em língua sem ir para a igreja? Pode. Eu posso confessar a palavra e meditar nela sem ir para a igreja? Pode. Você pode jejuar sem ir para a igreja? Aí é que pode mesmo. Você pode louvar sem estar na igreja? Sim. Você pode adorar a Deus sem estar na igreja? Claro que você pode. Só que quando você encontra pessoas que estão indo nessa mesma direção, você pode juntar com elas. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é a igreja. As interpretações hoje, eu listei aqui 3 formas para a gente encerrar. 3 objetivos ou 3 nortes que as pessoas hoje interpretam a Bíblia. Essa interpretação ela pode ser, como eu falei, ritualística. O que é a interpretação ritualística? Você vai pegar os textos que estão escritos na Bíblia para fazer desses textos rituais. Isso é religiosidade. A Bíblia fala, e aí é onde está a maior confusão. Porque uns falam que tem que ser de joelho para orar, outros falam que tem que ser de mão levantada, uns falam que tem que ser de olho fechado, outros falam que tem que ser de olho aberto, e aí cada um faz o seu grupinho e segue se reunindo. E aí tem grupo para todo lado. Cada um interpreta segundo a sua maneira. Tem outros que têm interpretação material. O que é interpretação material? Que tem a ver com o templo, que tem a ver com o prédio, que tem a ver com locais físicos. Ah, só podemos adorar em Jerusalém. A mulher samaritana perguntou isso a Jesus. Mais uma vez, samaritano na história. Onde é que nós devemos adorar? É em Jerusalém ou é no templo? Porque os nossos pais adoravam nos montes. E os judeus dizem que em Jerusalém que se deve adorar. E aí, o que é que você me diz, profeta? Jesus falou assim, mulher, mulher, chegou a hora, e é agora, que não é nem lá nem louco. Certo que os judeus adoram o que sabem, porque a salvação vem dos judeus, porque eu sou a salvação, eu sou judeu. Mas a hora vem, e é agora, e chegou, porque eu estou aqui, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Nem é lá, nem é cá, é aqui. Você não vai buscar nem o templo de Jerusalém, nem as montanhas, você vai buscar a mim. Eu sou. É isso que eu estava entendendo, mas ninguém tem me dito ainda. Por quê? Porque entender isso é muito fácil. Entender que a adoração, que buscar a Deus, que a interpretação da palavra é algo íntimo, é algo da sua vida, é buscar a verdade, isso é muito fácil, porque a verdade todo mundo sabe qual é. Ela é clara e simples. E não é um ritual, não é regra. Lei sobre lei, preceito mais preceito. Também não é algo material. Também não é algo sensorial. O que é algo sensorial? Algo sensorial é quando você lê a Bíblia para ter sensações. Gritar, cair, tremer, êxtase espiritual. Sabe? Essas coisas todas. Para ter sensações. Aí eu vou buscar na Bíblia porque eu quero sentir alguma coisa. Gente que vai para a igreja vai poder sentir uma coisinha. Eu fui na igreja e senti uma paz tão grande e pronto. Estou pronta a passar a semana toda xingando todo mundo. Pesado, vai? Misericórdia. Aí eu fui para a igreja e saí de lá tão leve. Nossa, dá ajuda, sai para lá que eu não estou aqui para sentar ninguém não. Não é à toa que as pessoas que mais pedem coisas, elas gostam de pedir na porta da igreja, né? Todo mundo sai com a alma leve ali. Aí dá o que tem, aí no outro dia já não está mais. E aí cada um usa da sua esperteza. O golpe está aí, cai quem quer. Mas a sensação, interpretar a Bíblia de forma sensorial, só buscando sentir alguma coisa, isso tem a ver com as suas emoções. Tem a ver com as coisas que você está sentindo aqui no seu corpo. Uma paz,
uma felicidade. Tem gente que precisa pular e gritar e se tremer para poder dizer que o culto foi bom. Essa interpretação sensorial da Bíblia, ela é rasa, quando não mentirosa, enganadora. Porque tem pessoas que acham que servir a Deus é só gritar, pular, fazer zoada, e quanto mais barulho e bagunça tiver, melhor. Mas tem a interpretação espiritual. E o que é a interpretação espiritual? É quando você olha para dentro de você, pega aquele texto, joga dentro do seu interior e fala assim: como é que isso vai influenciar na minha vida? E a partir do momento que aquele texto ele muda a sua conduta de vida, eu acredito que depois que aquele intérprete da lei saiu da presença de Jesus e supostamente ele passou por um lugar e viu uma pessoa espancada no chão, ele parou e lembrou: quem sou eu nessa história? E você só mais um que passa e deixa? Ou eu vou amar o próximo? Até que ponto eu quero que o próximo de fato seja uma pessoa próxima? Até que ponto eu me disponho a ajudar? Até que ponto eu me disponho a amar? Até que ponto eu me disponho a deixar que a palavra me transforme? Ah, agora você começou a interpretar. Agora você começou a entender. E aí, como Jesus falou para aquele homem, agora você não está morto do que Deus. Quando você começa a pegar aquilo que está escrito e dizer assim: como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu vou me utilizar disso? Como é que eu vou fazer? E aí você fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Me mostra. E o Espírito Santo começa a bombar na sua cabeça várias situações em que aquela palavra se aplica e que você não utilizou ela. E você tem uma escolha daqui para frente. Amanhã, quando eu for para o meu trabalho, eu tenho uma opção de ajudar ou não ajudar. Quando a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. E eu chego no trabalho na segunda-feira, um bocado de gente me afronta, um bocado de gente fica tentando tirar a minha paciência. Eu tenho duas opções: de deixar que essa ira se transforme num pecado, espraguejar com todo mundo, chutar o balde e mandar todo mundo para vários lugares que não podem ir. Ou eu posso simplesmente buscar a paz, que é certa, eu tenho que uma paz do culto, e aplicar ela no meu trabalho. Aí você encontrou a mensagem. Aí você entendeu a palavra. Agora você é intérprete da palavra, da Bíblia. Então, interpretar a Bíblia nada mais é do que você colocar ela como uso prático na sua vida. E isso não é difícil. E aí, as pessoas que falam assim: porque as pessoas interpretam a lei hoje para poder justificar o pecado, não tem como você ler a palavra com o coração aberto e o Espírito Santo não chegar para você e mostrar que você precisa mudar naquela área. Não tem como você ler a palavra com o coração aberto e o Espírito Santo não mostrar para você que aquilo que está fazendo é errado, que aquilo que está fazendo é pecado. Não tem como. Eu já vi pessoas que cometiam pecados terríveis, mas quando leram a palavra com o coração aberto, chegaram para mim e dizer assim: eu não consigo mais fazer isso, porque agora eu entendo. Pode ser vários exemplos, desde de homens adúlteros, que chegaram e falaram assim: eu sei que isso é pecado. Hoje eu entendo. E eu quero mudar isso. Como Jesus se alegra quando você entende o que Ele quer fazer. Quando Jesus se alegra quando você entende aquilo que Ele está dizendo ali na palavra. Quando você consegue perceber que aquela palavra que Ele deixou é uma bússola, é um norte, é um caminho para conduzir você para a presença dEle. O Espírito Santo Ele te ajuda na sua fraqueza. Ele tem uma unção que conduz você até Jesus. E você chegando em Jesus é a porta, é a ponte, é o caminho que coloca você na presença do Pai. Uma vez na presença do Pai, aí você entende tudo com clareza. Agora eu entendo que eu sou pecador, que eu sou errado, mas o sangue dele me lavou e eu posso andar nesse caminho. Eu quero. Aí você fala assim: eu quero andar nesse caminho. Você vai ler na Bíblia. E cada vez mais você vai encontrando direções que vão fazer você andar nesse caminho. E a palavra diz, sabe o quê? Que nem um louco errará. Então quem está errando é mais do que louco. Não é difícil entender a Bíblia.
Basta você abrir o coração e deixar que o Espírito Santo te ensine. E Ele ensina, porque Ele é o Mestre. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra em nosso coração. Te agradecemos pelo teu ensino em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu amor tão grande. Te agradecemos por tua paz que excede todo entendimento. Te agradecemos por tua presença. Porque é ela que nos abre os olhos para te conhecer cada vez mais. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo. Que o Senhor encontre em cada coração a abertura para trazer a revelação do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus seja louvado na sua vida e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.